A sua inquietação da mente é somente uma gula por devorar o tempo antes que ele seja servido. A velocidade com a qual você transita de uma imaginação a outra, ela é a causa acumuladora da sua incapacidade de manter-se saboreando a mesma taça que você foi encher da bebida que você queria até o final. Mas não. Você escolhe a bebida, serve no copo que você gosta, e quando chega no final, ou se esfria, você já joga fora. A utilidade da imaginação é a única fonte de prazer que você possui. E essa sua fonte de prazer está lhe devorando. Você é como uma aberração. É como o Titã Cronos devorando os próprios filhos. E esses filhos é o fruto da sua imaginação. Você os devora antes que alcancem a maturidade. Esse assunto que eu quero tratar daqui hoje, que é a inquietação da mente, sob os termos da psicologia, a ansiedade, eu quero tratar de uma perspectiva completamente diferente da fala mecânica e empobrecida pelos vícios de linguagem utilizados pelos meios acadêmicos que manipulam a percepção da realidade para um tratamento a partir de um sentimentalismo posto, de um cuidado acalentador. Não é esse cuidado que eu quero prestar a você, mas sim examinar o porquê que você repete esse padrão. Diferentemente de um padrão de automação, como colocam correntes psicológicas, para mim, a melhor espada que divide o falso do verdadeiro é encontrada em uma única pedra estrutural, que é a literatura. É onde toda a realidade, em suas contradições, dialoga. E fora disso, há muita confusão. Então, não quero partir de teoria pronta, mas de uma observação espontânea da realidade, que a clareza confirma internamente a agradabilidade que você alcançou insatisfatoriamente um pouco do batente que você quer subir. Então vamos lá. O vício, melhor dizendo, o hábito de deslocar de uma imaginação para outra é introduzido quando o tédio não suportado manipula a velocidade das coisas. São como aquelas pessoas que vão assistir um vídeo ou qualquer outro assunto que exija mais detalhamento, portanto, um desconforto progressivo para estar lá, para que você possa se apossar. Tudo que você quer apenas é a sensação de vertigem passageira. Ela chega, lhe impressiona e some, e já lhe coloca em outro cenário. Como isso é um adestramento que você tem sido sem consentimento introduzido por tanto tempo, vai mais além, muito mais além, do que os meros apontamentos, as causas da ansiedade. Seja por se preocupar antecipadamente por uma coisa que não aconteceu. Não é exatamente isso. Mas é a manipulação da criação em ofício do entretenimento dos sentidos. Assim, a aversão ao tédio, a aversão à natureza monótona, mas não desinteressante das coisas, a realidade e a experiência das coisas, das pessoas, dos ambientes
não é tão veloz quanto parece. Só é veloz porque enredando, entretecendo diferentes imaginações, você não consegue emaranhar-se em uma até esgotar nela todas as suas nuances. Há para você um senso contínuo de uma incapacidade de conter a experiência. Você está no local e de repente está em outro, e tem outro compromisso, e outro, e outro. Isso tudo fica muito visível com as faculdades. Eu, como acadêmico de psicologia, observando todos os dias, sentado em minha cadeira, os mesmos jargões e falas empobrecidas sendo ditas por todos os lados, principalmente por alguns daqueles que se nomeiam professores ou que são confiados para tal finalidade de ensinar, há uma pobreza interior profunda. Não há na consciência uma aproximação das coisas, mas uma aproximação com base no sentir subjetivo que ela, segundo o seu critério, lhe oferece. Aquela coisa é totalmente diferente do que você imagina, mas você atribui para ela um certo conjunto de frases prontas que você passa a determinar e a ficar satisfeito porque você já tem um molde ali disponível para separar. E as observações de professores e na academia e entre alunos não passa do besterol comum. E você consegue muito bem saber os livros que as pessoas andam lendo pelo nível de interesse dos conteúdos ou do modo em que a água que eles guardam, isto é, o líquido do conhecimento absorvido, extraído das fontes que eles sempre a elas costumam ir, você vê uma água barrenta. Não consegue discernir entre o que ele está falando e a coisa. O que ele diz não é o que ele está dizendo, mas foi a frase que ele, sentindo-se pertencente a um grupo ou a uma causa, da qual aqueles que nela se inserem granjeiam bons olhos perante a sociedade, e o seu nome pode muito bem ser introduzido no rol daqueles que se preocupam com todos os sofrimentos psicológicos, o que é uma grande falsidade. Mas o tratamento, a disposição em encarar a dificuldade natural de alcançar as próprias coisas, ela tem esse ponto central, essa circunferência para onde convergem todas as mazelas na tentativa do conhecimento, que é o que eu quero falar da inquietação da mente. Vamos lá. Há muita coragem no homem que, sentindo-se desnutrido perante os conteúdos que são dados, as possibilidades de entendimento que são oferecidas, é uma força constrangedora interior, movida por um interesse a uma proporção que nenhum outro conversando com você pode entender. Você vai ficar sozinho, meu filho, não tem para onde, não dá para correr. Conhecer as coisas tal como são é a certeza do banimento, da exclusão. Então, se você tem medo de ficar sozinho, é melhor você falar como todos eles e se afagar
no grupo e ser admirado por ser como um papagaio de pirata, conseguir repetir as mesmas coisas. E nisso sua personalidade desmorona. O que é muito pertinente se falar é o fetiche moderno do juízo crítico, ao que eu falei em vídeos anteriores. Mas não dá para ter juízo crítico sem que eu tenha lido uma quantidade suficiente de obras que me calcem para que eu possa dar as primeiras opiniões. É o material que eu vou utilizar para trabalhar, como colocando vários ingredientes no caldeirão e mexendo para ver o gosto que aquela mistura aparentemente esquisita e desconexa vai me dar. No início o gosto o sal não vai direito, você não cortou bem a verdura. Então tá uma gororoba. Mas com o tempo você vai provando, quase uma arte, um artista, um chefe, é um dom culinário de experimentação dos pratos da alta cultura, que se continuamente você vai se expondo, o seu paladar vai refinando. Você consegue olhar para um escritor e ver, cara, esse cara aqui não leu nada. Ele é só frasezinha de efeito. Ou o que ele diz, ele não consegue dizer. Ele vai buscar em pedaços soltos a expressão que ele está tentando. Portanto, não é um escritor coisíssima alguma. É um intrometido, é um charlatão. Assim como, de ouvido, você percebe se a fala é transmitida, é produzida através de um esforço íntimo de discernir diferentes camadas, diferentes possibilidades, porque você está tentando resolver uma causa que está ali enrolada no átrio mais profundo da sua personalidade. É uma causa onde a própria personalidade destrava uma autenticidade exaustiva, ininterrupta, interminável, perpétua, o que você quiser colocar. Você consegue saber se as palavras que são colocadas ali vêm de um esforço genuíno, íntimo, ou se vêm de uma comoção exterior que busca, aproveitando-se da fala já dita, eu vesti a camisa do time que está vencendo mais. Se é que você pode entender. A inquietação da mente, ela vem da insatisfação interior em assumir para si que o que você possui no momento são poucas cores, são poucos desenhos e traços. Você não consegue fazer muita coisa ainda. E não há um contentamento com aquele pouco, porque a experiência da realidade lhe parece infrutífera, desinteressante. Seja porque as pessoas do seu meio, e aí vai uma grande verdade, não há como pensar com sinceridade, com clareza, num esforço íntimo de investigação por uma causa da qual você busca se aperfeiçoar, sem que necessariamente ou você esteja num grupo com pessoas infinitamente mais esforçadas em armar todas as paredes interiores com os mais finos detalhes, como essas pessoas são raríssimas. Até hoje eu conto nos dedos pessoas que eu conversei de igual para igual e que ao terminar a conversa foi como estar num oásis depois de percorrer léguas no deserto em cima de um camelo cansado.
E que depois dele ajoelhar-se para beber água, percebi que não estava vendo a miragem, que era verdade. Ah, realmente, então, não se trata de uma miragem, mas que existem pessoas assim, existem, mas são raras. E muitas vezes na sua cidade não vai ter pessoas assim. E você precisa, ou consentir, assinar o contrato do período, eu diria, incalculável de solidão, o período que é imprevisto de um isolamento, não porque você quer, porque o isolamento pelo isolamento, meu filho, não produz nada. Você é feito para viver em sociedade, mas é como diria Ezra Pound, o poeta, em que quando ele foi preso, perguntaram sobre as cartas que ele recebia, sobre o que é que ele conversava. E aí ele citou um verbete latino que dizia sobre armas, sangue e gênios incontestáveis. Gênios, ele coloca como gênios incomparáveis. A companhia do escritor, a companhia do homem de gênio, o homem que busca se aperfeiçoar, ela é, por natureza, um caminho mais solitário. Mas essa solidão, ela não é uma solidão que lhe faz entrar num estado de abandono. Mas é que você deixa de conviver numa modalidade de frequentação com os seus semelhantes pela conversa vulgar, comum e medíocre e banal, né? Aquelas pequenas conversas das banalidades cotidianas. Não há ninguém que acrescente no seu espírito uma riqueza que você ainda não viu ou não sentiu. E é muito difícil desfazer-se do hábito de frequentar pessoas. Porque é nessa frequentação que a sua exposição revela para você como você se sente. Você se sente você mesmo de alguma forma ou se esquece. Mas que o homem tem uma busca que é inegociável. Ainda que me custe amizades ou pessoas ou relacionamentos, seja lá o que for, o preço a pagar vale muito mais do que conversar com idiotas. Do que conversar com pessoas que o interesse não passa do imediato. Do que o interesse não passa apenas do profissional. Essa é a vidinha. Não possui uma fome por um aperfeiçoamento, um desenvolvimento do espírito. E a solidão vem natural, você não se isola porque se isola, mas que sua tentativa de aproximação começa a ser frustrada, ao passo que as próprias pessoas, ao contemplarem sua conversa, e descartam. E se você está passando por isso, meu amigo, te dou os parabéns. Aceite alegremente o seu sofrimento, que a produção que vem daí é 100 por 1. Você produz centuplicado, como dizia o padre Antonin Saint-Ange na Vida Intelectual. A solidão conscientemente, estrategicamente elaborada, produz frutos intermináveis. E comparado a isso, voltando para a inquietação da mente, essa contínua transição da imaginação oferecida é a inquietação interior de sentir a si mesmo. Você precisa sempre de estímulos contrários ou estímulos sucessivos para lhe afastar da primeira sensação imediata, que é
eu sou eu mesmo e as minhas circunstâncias. Ou, ainda estando no meio de outrens, eu me sinto a mim mesmo. Isso aqui é dificílimo. Isso aqui é um esforço de consciência, é um esforço de atenção austera, mas que disciplinadamente você desenvolve. É onde você conquista, você tem a posse da sua força interior, quando você consegue, saindo da sua reclusão, do ambiente onde você se recolhe, onde você se fecha para se elevar, e você conversa com você mesmo numa voz completamente distinta, que você se alegra, parece que conversam com 3 pessoas ao mesmo tempo, e depois essa voz é envelopada ou condensada para um formato da qual, ao entrar em sociedade com pessoas semelhantes ou que fazem parte do seu dia a dia, seja na faculdade, no trabalho, onde quer que seja, você consegue transferir a sua fala. E ainda que a sua frequentação seja de pouco tempo, a marca deixada, a impressão é de um desconcerto. As pessoas não entendem muito bem por que você fala assim, ou como sua visão pode ser tão esclarecida a ponto de constranger uma visão já posta, não por uma rebeldia da contestação ou do juízo crítico, como estabelecem por aí, que é falso, mas é porque você elaborou sobre cada assunto, arduamente, pacientemente, dando honestamente a parte de incompreensão, fazendo essa homenagem, fazendo esse reconhecimento. E é neste sincero aquietar-se perante uma vastidão que ainda não tem um encaixe, é que uma clareza do raciocínio começa a se insinuar através da linguagem, como uma espécie de cortejo. Ainda que você não tenha uma capacidade lógica muito bem formada, a linguagem elaborada, personalizada, além de lhe afastar da inquietação da mente, não que você não vá ter, mas que você, quando perceber que está sendo levado pela correnteza, sugado por um vórtex invisível interior que lhe dispersa para uma inquietação, que você passa o dia todo pensando em formatos totalmente deformados, da qual você não entende nada, é que a imaginação começa a se acomodar naquela sua capacidade que você recentemente conquistou. E quando você tem essa primeira sensação, quando você possui esse contentamento que é intransferível, só você pode ter essa experiência, algumas debilidades, vamos colocar até alguns sofrimentos crônicos, se você tem a tendência à depressão, ainda por questões genéticas, que é um lado verdadeiro, ainda que a ansiedade se apresenta para você sem que você a chame, ou a própria ocasião lhe faça ser impregnado por ela, você vai começar a escutar os passos antes que ela se anuncie. E a previsão imaginativa dessa dispersão interior, que é sair do momento que você está e suceder a outras imaginações que são infinitamente mais abstratas e totalmente desconexas, é que você vai tomar a consciência. A consciência do momento para, vamos colocar aqui, paralisar de um modo benéfico a inquietação da mente, ela vem exclusivamente da disciplina em construir, aceitando a limitação que você possui, que as peças, as figuras que você consegue projetar ainda são insuficientes. A ansiedade parece que
ela está muito mais voltada às lacunas quanto à sua educação interior, isto é, a educação, a aquisição de métodos, vamos colocar assim, de reconhecimento expressivo, da qual, vindo do exterior, através da grande literatura, dos grandes escritores, dos filósofos, através das boas obras de arte, elas começam a se acomodar na sua imaginação e você tem a disposição em assisti-las, em senti-las. Um exemplo prático disso é: você está em algum lugar, frequenta algum lugar todos os dias, está na faculdade, está no trabalho, com familiares, com quem quer que seja, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. E na fome que o lema moderno criou nas pessoas, da produtividade, que depois vou fazer um vídeo sobre isso, da falsa produtividade moderna, que está mais elencada em cumprir certos objetivos para você bater no botão e se sentir satisfeito de que fez alguma coisa. Só que tudo que você fez foi correr uma maratona cujo prêmio é um pedaço de papel. Não tem nada escrito. Não tem nem o seu nome. Você corre por um prêmio paupérrimo, seja o que for. E nesta velocidade, você não tem tempo de pintar a sua própria tela. As suas cores desbotadas, as suas cores são diluídas. Você não consegue ter força de imaginação para nada. Ora, a imaginação, ela é a força da própria vida. Ela é a construção dela mesma. Se você não tem imaginação bem desenvolvida, qualquer problema mental, psicológico, tem essa origem. Por mais que haja vários intelectuais que acrescentem a traumas, uma situação que desencadeou comportamentos, qualquer que seja a teoria, tem em si essa raiz. Só que, como essa observação natural da própria construção da linguagem é colocada por teóricos capengas, ou em formatos extremamente cadavéricos, apenas para regular a conduta de outros profissionais da saúde mental, da psicologia, que eles estejam de acordo com algum esquema para que possam se respaldar. Há em si também, nestes mesmos profissionais, o medo da solidão. A própria investigação encarada na própria psicologia, ou em questão científica, é somente para falar mais do mesmo. Falar mais do mesmo respaldado em teóricos medíocres, ou em teóricos que já foram contestados, ou pessoas que só querem confirmar o que já sabem. Só que os grandes escritores romancistas já sabiam dos infinitos caminhos, dos corredores obscuros da alma humana. Os poetas já sabiam, os gregos já sabiam. E o que há é essa aceitação de que o desenvolvimento da personalidade humana, o desenvolvimento da sua força interior, se você quer resolver de uma vez por todas os seus padrões de ansiedade, que lhe tiram um sono, que lhe fazem destruir a si mesmo, que lhe fazem não cumprir com a sua palavra, que lhe fazem perder oportunidades,
está muito associada à sua falta de autoeducação, porque a educação só é possível assim. A busca intelectual é uma busca solitária. Você vai ter que tirar as águas sozinho. Todos os professores, todos os profissionais, não importa títulos, cargos, não importa o que falem para você. Se você chegou aqui, está assistindo e tem passado por diversos problemas, ansiedade, depressão, não consegue agir, não consegue fazer nada sobre si mesmo, a imaginação é o primeiro cômodo, é o cômodo principal. É aqui que você tem que tirar, extrair as forças. Não importa para quantas sessões de terapia você vá, não importa. Digo isso como acadêmico de psicologia e como alguém que tem se preparado para ser um psicólogo clínico. Digo isso para você. Se o seu psicólogo nunca desenvolveu de forma interior, conquistou uma linguagem própria, reconheceu a banalidade do meio que foi inserido, reconheceu que as faculdades não fornecem conhecimento algum, apenas algumas praticidades da profissão, é a formação profissional, não intelectual, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A sua terapia é quase como uma sessão esotérica. Porque o próprio psicólogo, não tendo uma linguagem desenvolvida, não tendo uma percepção afiada das nuances da alma humana, das variações do humor, da fala, dos comportamentos, que toda essa maleabilidade, essa elasticidade do ser humano só pode ser conquistada através de uma dedicação exausta na literatura. É que você vai ter uma preparação de observação a partir de você mesmo. É como Jung dizia, isso é verdade, né? É o médico ferido de almas, é o curador ferido de almas. Você precisa, se você é acadêmico de psicologia, ou que simpatiza, ou que é um terapeuta, você precisa, em honra ao que você escolheu fazer, que é cuidar da alma humana, a coisa mais preciosa que existe. E imagine para você, como paciente, não conseguindo resolver nada, vai entregar a sua alma de bandeja a outrem e nele depositar, vamos colocar na linguagem de psicologia, nele transferir toda a sua existência até aquele momento. Se o próprio psicólogo não entende nada de nada, e você, coitado, mal teve tempo para se desenvolver, para se educar, quem sabe trabalha de noite, mal dorme, tantos problemas, você é muito novo, passando por coisas que algumas outras pessoas jamais imaginariam, você sabe o que eu estou falando, daqueles assuntos que você não pode conversar com ninguém, seja lá a delicadeza do contexto que você esteja agora. Se o próprio psicólogo não passou por essa prensa, por esse processo que leva anos de desenvolvimento e nunca vai parar, é somente com um olhar voltado para a literatura, como é muito fácil falar. Eu aprendi e estou aprendendo muito mais lendo as obras de Shakespeare do que é possível aprender em 5 anos na faculdade de psicologia. Não houve uma única vez que, olhando para um assunto dado na faculdade, ou comentado por aí sobre psicologia, que eu parei e fiz. Isso aqui é uma preciosidade. Não, não é. É algo banal. E quando volto a olhar para a alta cultura, para os grandes escritores, para os poetas, ali está tudo. Tudo. Claro que psicólogo deve se dedicar a uma formação em um conjunto de teorias que ele vê uma certa resolução dos problemas imediatos. Importante.
Mas não importa a sua formação. Sem cultura literária você não é nada. Você não pode fazer nada. E agora, retornando para a inquietação da mente. A sua ansiedade, ela dispara um sinal, como um semáforo, que ou a maioria das pessoas ultrapassam e logo bate de frente com um muro, ou uma muralha, ou permanecem estáticos ante o sinal que nem um grande farol no meio do mar vai buscar os barcos e lhes trazer para a praia. Você não vem. Você para. Paralisado. Petrificou. O olhar da medusa, que é a ansiedade, te desarmou de poder fazer alguma coisa e tudo que você consegue atualmente dispor dela é aceitá-la como senhora. Você não tem alforria. Não há ninguém para legislar a sua causa. Por isso que eu venho aqui tratar desse assunto, principalmente a partir de uma experiência que vi hoje, que foi ao terminar uma aula da faculdade e descendo pelas escadas, me deparei com uma quantidade inesperada de pessoas para aquele horário e soube que estava havendo uma festa dentro de uma faculdade. Algo para os calouros ou veteranos. E o barulho do mais desconfortante possível. Um barulho que produzia um total desregramento dos sentidos. Algo que algumas pessoas ousam intitular de música, mas é uma perturbação do espírito. Dentro de um cenário que se pressupõe educação, que se pressupõe conhecimento. E lá estava uma aglomeração de pessoas, parecendo um formigueiro, no meio de um som, dançando ou rindo da convivência mais banal que existe. E acredite, meus senhores, provavelmente aquela cena, aquela ocasião foi o ápice do dia deles. E se você olha isso com um ar de superioridade, e não com os olhares verdadeiros de sofrer por isso, de as pessoas não sabem o mal que estão fazendo elas mesmas. O empobrecimento da inteligência, o empobrecimento do homem, a falta de cultura, a ausência de uma educação interior, de conseguir avaliar a qualidade nas coisas e o que essas coisas inserem em mim. E você volta o seu olhar para que esses são os futuros profissionais, pessoas da área da saúde. Isso, de certa forma, um romancista tomando notas e escreveria uma tragédia cômica, mas a inquietação da sua mente está muito mais associada à quietude do seu divertimento. Onde está, na maior parte do tempo, a sua alegria? Onde há satisfação? Como você educou o seu prazer? Como você educou os seus ouvidos, os seus olhos? O que produz em você realização de poder ali fazer uma espécie de moradia? Onde você está morando atualmente? Onde que sua mente habita durante todo o dia?
quais são os propósitos e as causas, se não forem maiores que você mesmo? Claro que no início do desenvolvimento, o ponto de onde os raios se dispersam para tentar iluminar a escuridão de outrem vem de um olhar para si próprio. Mas esse olhar para si próprio também tem o requisito de que você consegue olhar para a própria sociedade, ou a cultura posta, ou o que chamam de cultura, ou o que chamam de educação. E você desenvolver o próprio senso de qualidade das coisas. Que na sociedade brasileira todo mundo é o bonzão, né? Na sociedade brasileira tudo é bom. É só questão de gosto. É uma das maiores falácias, um dos maiores contos do vigário que existe. Meu filho, o seu gosto é trabalhado, é criado por correntes de pensamento que você nunca ouviu falar. O modo de você gostar das coisas é fabricado. Pouquíssimas coisas em você são você. E se você tem passado anos nisso, 5, 10, 20, não importa, e você se acostumou sentindo as mesmas coisas, pior é ainda para se desfazer do costume. Porque aí é que a sua imaginação está completamente fechada já na moldura, e você atribui isso a você mesmo, é meu gosto. Não é. Todos os homens precisam partir da banalidade em comum. Eu encontro nas minhas banalidades o reconhecer do convívio, porque eu as possuo em mim e, portanto, me dispus a desfazer-me delas, sem qualquer dó nem piedade, lançando elas que do abismo até que se estourem no chão e fiquem em pedaços e eu esqueça que elas existiram. Só que esse esquecimento da sua banalidade também não pode ser com soberba ou com uma presunção, porque a inquietação da mente pressupõe um controle na transição das imagens. Não, quero outra coisa, eu quero outra coisa, eu quero outra coisa. Você não aceita que o que está ali naquele momento é o que você tem. E que ao aceitá-lo, integrar em si e acomodar, ele some, dispersa e outra coisa vem no lugar. E aí você a esgota, e a esgota. E como é muito difícil, eu entendo que para você parece uma coisa complexa, e realmente o é. E para ser bem sincero, quando eu pensei na inquietude da mente e tentei fazer um fio, uma ordem cronológica, uma espécie de guia que eu pudesse te dar, vá fazer isso e vai dar tudo certo, eu me deparei com, não, eu vou sentar e falar exatamente a sequência que eu percebo no dia em si. É um esforço interior, estou fabricando na sua frente, a partir de observações anteriores. A sua inquietação da mente, ela vai somente atender a ordem de uma mente ou de uma imaginação que ousou se desenvolver. Você precisa virar perito em extrair o líquido da sua imaginação, extrair a informação da imaginação, extrair o que é que está aparecendo para você. Seja algo que lhe incomodou, seja uma dor, seja uma situação com alguém que tenha ferido um princípio seu e você não aceitou e postergou, e aquilo foi criando um espantalho dentro de você, como uma espécie de monstruosidade de 10 mil cabeças, que ao cortar uma, nasce duas no lugar. Tentando cortar a cabeça da Hidra, você criou um monstro mitológico,
ou você criou em alguém, ou numa circunstância, numa situação, um problema além do que foi fornecido para você, do que se apresentou, porque o seu sentimento não foi educado para isso. Você pode ter sentido uma coisa e a situação não ser correspondente àquilo, porque há um desarranjo seu tão grande que seu sentimento não é equivalente ao que está acontecendo na realidade. Você tem um distanciamento. E isso também engendra muitos males psicológicos, mas isso não é comentado para você. Então, se você percebe que há pontos que, por mais que você busque informação por fora, você já deve ter assistido uma porrada de vídeos aqui no YouTube. E eu não sou o primeiro a falar para você sobre a inquietude da sua mente. Eu posso chamar a atenção pelo meu estilo de falar, mas você já viu vários conteúdos e assistiu diversos vídeos. Várias pessoas, sei lá, desenvolvimento pessoal, o que quer que seja. E por mais que você continue consumindo, você ainda sofre com aquela parcela de estranhamento que parece que você não dá formato. E esse não dar formato gera uma inquietude maior, da qual é pior que aquela anterior depois de você ter visto aquele conteúdo. Porque a complexidade, a mente vai se aprofundando. E você vai se distanciando da profundidade anterior. Você se pressupõe adquirindo conhecimento, já assistindo um vídeo, assistindo outro, escutando uma coisa, escutando outra. Então, a inquietação da mente tem o ponto em comum, que pode ser o seu inimigo ou o seu amigo mais fiel. A companhia mais desejável, a satisfação que não é transferível, é conquistada. É a imaginação. Essa é a sua maior arma. Sem ela, os problemas é a espécie de dom, vamos colocar assim, desenvolvido, que não tem perigo em usá-la demasiadamente, quando bem construída. Não use com moderação. Use-a para uma expressão interior de acomodar a realidade, não negá-la, e usando da realidade, voltar para a mesma, frequentando-a com a maior das intencionalidades. Sem isso, você não pode fazer nada. É por isso que é perigoso aquelas pessoas que querem mudar o mundo, fazer um monte de coisas. Meu amigo, a capacidade de você ser um incompetente é grande, se esse é o seu primeiro desejo. Tem um trabalho aí para fazer, antes da gente conseguir fazer alguma coisa. Então eu espero que eu tenha conseguido trazer para você alguma lucidez, algum incômodo, uma visão mais... Então eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês uma visão mais abrangente das coisas e que tenha lhe ajudado de alguma forma a aceitar o aspecto volátil da sua situação. E a partir daí, buscar se desenvolver, buscar educar-se. É o único caminho. Por hoje é só.